A paz do Senhor, meus lindos e minhas lindas, que alegria tê-los aqui comigo mais uma vez, para participarem comigo nesta série que tem como tema Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia tem falado acerca de mim e de você? Hoje nós vamos ministrar um pouquinho sobre a vida de Judas. O Judas, aquele lá mesmo. Esse aí que você pensou, o que traiu Jesus. E eu quero ler a palavra do Senhor que está descrita mais uma vez em Romanos 8. Vamos lá comigo? Romanos 8 é o tema desta série e ela é uma verdade sobre as nossas vidas. Romanos 8, 28, 29 e 30. Qualquer dia eu vou fazer um quiz sobre isso. Eu vou fazer perguntinhas lá no Instagram do MAP, viu? Para saber se vocês estão conectados nessa palavra que está sendo entregue. Hashtag fica a dica. Vai ter prêmio, viu? Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Eu queria frisar um pouquinho aqui no versículo 29, que ele diz assim: os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em nome de Jesus. Vamos agora lá em Mateus 10. Mateus 10, nós vamos ler versículos 1 a 4. A gente vai ler algumas passagens aqui, tá bom? Entre Mateus, João. Vem comigo, não sai daí não, hein? Fica comigo até o final, não me abandona. Vamos lá. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Bom, nós estudamos na semana passada um pouco sobre a vida de Pedro. Eu queria falar muito mais, viu, gente? Quase uma hora de gravação e ainda tem muita coisa para falar de Pedro. Eu até estou pensando em mais para frente falar um pouquinho sobre esse apóstolo, porque tem muita riqueza de detalhes sobre a vida e sobre o chamado de Pedro. Agora nós vamos falar um pouco sobre Judas, que também foi chamado junto com mais 11. E sobre a vida deles havia um envio do próprio Senhor Jesus, no qual nós lemos aqui. Havia sobre a vida de Judas o envio de curar enfermos, havia um envio, uma unção, autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, curar toda sorte de doenças e enfermidades. Existia uma verdade acerca da vida de cada um de que foi chamado, assim como há sobre as nossas vidas, que entendemos o chamado do Senhor e aceitamos estar com o Mestre para aprender a como ser segundo o propósito que há no coração do Senhor e no propósito do envio de Jesus. E o propósito é nos assemelharmos com Ele. E nós vemos aqui que Judas, ele passou 3 anos com o Mestre Jesus. Ele teve os mesmos ensinamentos. Ele
viu curas, ele viu pessoas sendo libertas de demônios, ele viu tempestades, ele viu as manifestações sobrenaturais da natureza sendo acalmadas somente pela voz do Senhor Jesus. Então, essa mesma autoridade que havia no Senhor Jesus, o Senhor transferiu para os seus apóstolos. E o que eu gostaria de falar? Que Judas, ele renunciou. Ele teve o mesmo sentimento. Quando Jesus o chamou, o coração também ardeu. Assim como ardeu no coração de Pedro, assim como ardeu no coração dos demais. Judas tinha com certeza na vida dele uma atividade profissional, no qual ele também largou, porque o Senhor Jesus falou: ei, aquele que não largar pai, mãe, trabalho, cachorro, papagaio, tudo, deixar tudo isso para trás, os benefícios de uma vida comum para segui-lo, não é digno de mim. E Judas fez essa renúncia em prol de estar com o Mestre Jesus. Judas, ele também desejou estar ali, ele pagou um preço, ele deixou de realizar coisas para estar ali com o Senhor. Porém, lembra que eu falei que Pedro devia ser um aluno muito aplicado? Eu fico pensando Judas, como que era a aplicação de Judas em cada ensinamento. Porque o Senhor Jesus, ele disse muitas verdades para os discípulos. Ele falou acerca do céu e do inferno. Ele falou que aquele que me negar diante dos homens, ele também negará aquela pessoa diante de Deus. Mas aquele que confessar o nome dele diante dos homens, um dia nos céus, ele também vai confessar o nome dele diante de Deus, do próprio Deus. Falou assim: olha, esse aqui me seguiu, ele largou tudo. Olha, ele era uma pessoa e ele deixou de ser aquela pessoa porque ele me amou. E ele seguiu os meus passos, ele seguiu os meus conselhos. E ele realizou toda a boa obra que eu determinei para ele. Vocês pensam que Judas não tinha esse envio? Existia sim uma palavra sobre a vida de Judas. Havia sim um propósito que o Senhor determinou, que ele seria o traidor. Mas, a partir da traição dele, Deus não ordenou aquilo. Deus não ordenou o final para ele. Porque aquele final, quem ordenou para a vida dele foi ele mesmo. Vamos lá, em Lucas 9, no Evangelho de Lucas, e nós vamos ver a impressão que Lucas escreveu aqui, a partir do versículo 1, Lucas 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão. Viver da obra, viver para Cristo. Viver para ser suprido por todos aqueles que o Senhor ia colocar no caminho deles. E Judas estava ali. Essa foi a impressão de Lucas. Mateus escreveu também. Nos outros evangelhos, Marcos e João também vai falar. A grande questão é: Judas se dispôs. E o que será que aconteceu no meio do caminho que deu ruim no final da vida dele? O que é que aconteceu na vida de Judas para ele retroceder e não conseguir concluir de uma forma diferente a história dele? Porque eu creio, queridos, eu creio assim no meu espírito, que Judas poderia ter um destino diferente. Em nome de Jesus. Judas foi marcado, ele foi testemunho ocular. Ele esteve com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus o amava. Em nenhum momento Jesus deixou de trazê-lo para a mesa. Em nenhum momento o Senhor Jesus, sabendo quem ele era e qual era o destino dele, ele sabia que ele o trairia, sempre soube, mas em nenhum momento ele deixou de estar com ele. Confiou nas mãos de Judas, na vida de Judas, todas as finanças de seu ministério.
Ele foi quem cuidava. Olha, isso aqui nós vamos destinar para os pobres, isso aqui nós vamos destinar para comprar, sei lá, alguma coisa, uma sandália nova para o Senhor Jesus. Eu não sei qual era o propósito, qual era o destino que ele fazia, amém? Eu ia amar ganhar um sapato novo. Falei que se eu fosse uma centopeia ia ser uma bênção. Ai, papai, me cura. Tá vendo como tem coisas que a gente deseja que são supérfluas? Aleluia, né, irmãos? Vamos voltar para a pregação. Não que eu esteja deixando de pregar, né? Às vezes o papai tá falando, para que tanto sapato, minha filha? Aleluia. Jesus, ele tinha um coração voltado para o acolhimento. Jesus, ele compreendia a dificuldade de cada discípulo seu. Mas Judas, eu não sei o que aconteceu com ele no meio do caminho, porque ele começou a deixar de arder. Ele caminhou 3 anos. No começo era aquela euforia, era aquela coisa, meu Deus, multiplicou o pão, meu Deus, essa mulher foi curada, ela sangrou 12 anos, ela foi curada, ela só tocou no manto de Jesus, na hora, na pontinha, no meio da multidão. Que fé foi essa? E aqui nós vemos o quanto Judas foi levado, conduzido para esse caminho de fé. Aonde foi que ele perdeu a fé? Aonde foi que ele deixou a alma dele governar? Em que momento ele se perdeu? A maneira como ele começou a olhar a entrega das pessoas e aquilo não trazer mais um sentimento de alegria. Olha, quando você vê o teu irmão sendo abençoado e isso não for motivo de alegria para você, atenção. Algo em você está acontecendo que está te afastando daquilo que é assemelhar-se ao Senhor Jesus. E isso é muito sério. Como eu não me alegrar com a conquista de alguém que está caminhando comigo? Ou, gente, tem tanta gente que fica entristecido com a bênção do outro. E ali, aonde que está o teu coração? Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Judas passou a contemplar aquilo que era bênção sendo derramada nos pés do Senhor Jesus. Você se lembra de onde o Senhor te tirou? Você se lembra da vida que você tinha antes com o Senhor? Judas, por um momento, se lembrava: olha, eu tinha uma vida totalmente fora daquilo que é a visão de Deus para mim. Sabe, eu era amante do dinheiro, mas olha como eu consigo, me desprendi de tudo, deixei tudo para trás para te seguir, Jesus. E aí, com o passar do tempo, isso foi se perdendo. Eu não sei se as dificuldades de caminhar com o Senhor Jesus, porque existe dificuldade sim para gente que escolhe caminhar com o Senhor. Existe a bênção, mas existe também as dificuldades. Mas nada tem nos faltado, queridos. Tudo o Senhor tem acrescido. Depender de Deus é assim. É esperar que a provisão venha dele. Não de uma forma pacífica, não, mas realizando. Porque quando eu realizo, o Senhor traz a existência. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Essa é a matemática do Senhor. Eu vi outro dia, eu até compartilhei no Instagram. A matemática do Senhor é assim: você dá para receber. É assim. E Judas perdeu isso. Foi ali que ele se perdeu. O amor ao Senhor, a segurança dele já não estava, e a confiança dele já não estava mais no Senhor, em servi-lo, em entregar-se mais, em alegrar, em ver o Evangelho sendo propagado através da vida dele, em ver as pessoas curadas. Às vezes essa pessoa foi curada, legal, amém, glória a Deus, passou, acabou o culto, você não fica com aquilo queimando no coração de alegria. Tivemos aqui ano passado
veio um pastor que ele toca saxofone, eu me esqueci o nome dele, mas depois na edição desse vídeo a gente vai marcá-lo. Ele foi uma unção, e ele tocou e depois ele pregou, e aqui muitas pessoas receberam palavras de liberações do céu. Ele até fez assim, ó. E não é que está se cumprindo, gente? E tudo se cumprirá se você crer. Mas foi uma unção de alegria, e que a igreja foi tomada. Eu não me esqueço daquele dia, se eu não me engano foi em dezembro. Nós precisamos nos alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo na vida do nosso irmão. Ei, em nome de Jesus, eu te convido a rever os teus pensamentos e os teus sentimentos em relação àquilo que o outro recebe. Ali, vamos lá em João 12. João 12. Um pouquinho mais para frente. João 12. Diz ali, o título é Jesus ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Judas foi testemunha desse milagre. Ele sabia que mesmo morto, 3 dias depois, mesmo havendo uma morte, mesmo não havendo mais chance alguma, se o Senhor Jesus liberasse uma palavra, se tivesse o Senhor Jesus ali, a vida volta. E só esse parênteses, porque eu vou usar isso depois, lá para frente. A quem ele ressuscitara dentre os mortos, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, olha só, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Onde estava o coração de Judas? Que não estava conectado com a unção que estava ali naquele lugar, naquele ambiente. O Senhor Jesus, ele já estava dando indícios de que a hora era chegada. Ele estava desconectado com o céu, queridos. Judas, quando falou assim: Senhor, eis-me aqui, eu vou te seguir, eu vou te servir, ele se conectou com o céu. Mas estar conectado com o céu é uma escolha diária. É uma escolha que nós temos que fazer todos os dias, através das nossas renúncias, através do nosso reconhecimento de quem nós somos. Ele estava fora daquele mover, ele estava junto, mas ele não estava ali, porque o coração dele já não estava unânime com todos os demais. Não existia mais uma concordância na alma e no espírito de Judas. E aqui nós vemos que o Senhor Jesus já havia detectado isso nele. E mais para frente, em João 13, a partir dos versículos 21 e 23, 21, até o 30 nós vamos ler. Ditas estas coisas, antes disso, um pouquinho antes, se você for ler, Jesus, ele lava os pés dos discípulos, ceia com eles, com os 12, e ali ele indica o traidor, que é aqui onde nós vamos ler. Jesus, ele sabia plenamente, mas ele excluiu Judas por conta disso? Não. Ele deixou de amá-lo? Não. E aqui no versículo 21 diz: dita dessas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou. Imagina a dor do Senhor Jesus. Em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava
conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, que é o apóstolo João. A esse fez Simão Pedro sinal, porque o Pedro já sabia que João era o amado de Jesus, o mais amado. Pedro falou assim: ô João, vê se você consegue arrancar uma informação lá de Jesus para saber quem é, porque eu tô curioso, porque eu não quero saber, já pensou se foi eu? Enfim. E esse fez Simão Pedro sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntando-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Tomou, pois, um pedaço do pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze depressa. E aí continua, né? E aí no versículo 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Judas, até então, ele só tinha um tempo com o Senhor, ele tinha os ensinamentos com o Senhor, o aprendizado com o Senhor, mas nem tudo entrou no coração de Judas. Mas até esse momento em que ele foi apontado, o Espírito Santo ainda estava sobre ele. Quando Deus entregou o pão da vida, o pão da verdade na boca dele, a verdade se revelou. A verdade que estava em Judas foi revelada. Aquilo que estava no oculto foi revelado. E Judas foi tomado por Satanás. E aqui, quando o Senhor Jesus fala para ele: o que pretendes fazer, faze depressa, o Senhor já não estava falando mais com Judas, não era mais Judas, era o próprio Satanás incorporado em Judas. Isso é muito sério, queridos. Ter uma vida desassociada com o Senhor, retroceder naquilo que você se colocou, naquilo que você se... A palavra do Senhor diz que a nossa palavra, ela deve ser sim, sim e não, não. Tudo que for do contrário disso é procedência do maligno. O Senhor não está ali. Sabe, Judas, ele acabou se perdendo no meio do caminho e não pediu auxílio ao Senhor. Porque não tem nada que o Senhor Jesus não conheça nas nossas vidas. Sabe, às vezes você está passando por uma situação na sua vida de esfriamento espiritual, porque você não teve a humildade de buscar no Senhor. Sabe, tem pessoas, queridos, que são referências do Evangelho para nós. Deus sempre coloca pessoas ali para nos auxiliar na nossa caminhada. Sabe, de repente, se você não está bem, quem nunca passou por isso? Que atire a primeira pedra. Sabe, se você não está bem, escolha pessoas para estar com você. Escolha pessoas para te trazer de volta. O meu choro é que muitas pessoas se perdem e perdem essa conexão, porque não compreendem que o Evangelho é algo simples e que o Senhor, ele não nos acusa. Jesus em nenhum momento ele acusou Judas. E mais lá para frente, depois que ele esteve no Getsemane orando com os seus discípulos, com Tiago, Pedro e João, quando ele esteve ali, essa série tem mexido muito comigo, queridos, porque eu creio que o Senhor tem muitas revelações para nos abençoar, coisas que estão aqui à nossa disposição. E ali no Getsemane, o Senhor Jesus estava ali buscando auxílio em oração, fortalecimento, porque aquilo que era o propósito e o destino na vida dele estava prestes a se cumprir, porque havia um propósito para o envio de Jesus. Em nenhum momento ele teve medo de ir para a cruz, no sentido de eu vou retroceder, eu tenho medo de não conseguir ir até o fim. Não! Mas Jesus, como homem, tinha suas angústias. Ele se angustiou ao ter que indicar a Judas ali diante de todos. Muitos não perceberam, mas aí depois foi colocado tudo às claras, né? Que era ele. E a palavra do Senhor se cumpriu.
estava ali ele no monte abaixo do Monte das Oliveiras. Vocês estarão em Israel em nome de Jesus. Monte das Oliveiras fica aqui, você desce a ladeira e descendo a ladeira, no final dela é o Getsemane, é tudo muito perto. E você vai estar lá, vai ter esse privilégio de sentir essa unção, de pisar onde o Senhor Jesus pisou, onde os discípulos e os apóstolos do Senhor também passaram, e muitos outros passaram, e nós também passaremos. Eu já passei e vou passar de novo, em nome de Jesus. E então, ali, o Senhor Jesus, vamos lá, antes da crucificação, Jesus no Getsemane, é João 18. Aqui, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles, e passou, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe Jesus, o Nazareno. Respondeu-lhes: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava com eles também. Aí em Lucas ele também fala, Lucas e Mateus fala sobre um beijo, que era um sinal que Judas ia dar para aqueles homens que seriam do Sinédrio, que iriam buscar Jesus. E ali consumou. E ali na leitura do outro evangelho, Judas diz: oi, mestre. Tipo assim, e aí, mestre? O que está fazendo aqui? E deu um beijo nele. E ele falou assim: o que fazes aqui, meu amigo? O que fazes aqui, meu amigo? Olha o coração de Jesus, de acolhimento daquele homem que se perdeu. Jesus também veio para esses, mas ele não compreendeu o tempo que estava vivendo. Mais para frente, a gente vê aqui o arrependimento não, ele não se arrependeu, ele ficou na autocomiseração, né? Ele teve pena de si mesmo. Eu vou ler Mateus 26, que está melhor lá. Diz assim: o sentido de Judas. Então Judas o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo, problema seu, ema, cada um com seus problemas. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Temos aqui dois traidores, Pedro e Judas. Qual é a diferença dos dois? Digo para vocês qual a diferença entre os dois: o coração. O coração de Pedro estava ainda conectado com o Senhor Jesus. Ele continuava sendo governado pelo Senhor Jesus. Ele sabia qual era o caminho para voltar para o coração do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele não se afasta de nós, ele trata um traidor como um amigo, e ele não se desconecta da gente, nós é que nos desconectamos do Senhor. E Judas, não, Judas em algum momento se esqueceu de toda a história. Pedro era um aluno aplicado. Ele tinha no seu coração tatuado todos os milagres, todas as verdades que o Senhor Jesus falava a respeito dele. Então aquela verdade que estava se manifestando em Pedro não era a verdade de Deus sobre a vida de Pedro. Judas manifestando o coração dele ali, colocando o coração dele ali na mesa, um coração que estava desassociado do Senhor Jesus.
E ele, como estava desconectado, ele teve a mente dele cauterizada. Ele se perdeu na fé. Ele foi, aos poucos, se esfriando na fé. Ei, essa palavra é muito atual. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas existe um caminho para você reacender. Qual é o caminho? O arrependimento, a confissão dos pecados, a confissão de que nada somos sem a presença do Espírito Santo em nós. Não podemos realizar nada fora da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Judas, em algum momento da vida dele, ele perdeu essa conexão com os céus e ele esqueceu das lições, porque perdeu a consciência. A mente dele já não era mais a mente de Cristo. Judas, ele se esqueceu daquela, ele deve ter faltado naquela aula, ou ele devia estar muito preocupado com as outras coisas durante as aulas que o mestre dava, acerca do caminho do arrependimento, acerca de que ele é o caminho, a verdade e a vida. A aula em que ele ministrava que os discípulos seriam sal e luz, sal da terra e luz do mundo. E que não tem como se chegar a Deus se não for por Ele, se não for por Jesus Cristo. Sabe, a gente começa a ter uma vida desassociada do Senhor. Às vezes é um emprego que te rouba. Às vezes é o apego. Tem gente que é fascinado pelo carro. Tem gente que é fascinado pela esposa. Tem gente que é fascinado pelo futebol. Tem gente que é fascinado até pelo seu próprio ministério. Não é mais o Senhor que está ali, mas é você que toma suas decisões. Há tempo para todas as coisas, queridos, mas há um tempo que nós precisamos discernir. É este tempo, o tempo de se achegar ao Senhor. Judas, se ele tivesse dobrado seus joelhos ali, ele entregaria novamente a vida dele para o Senhor governar, e certamente ele seria acolhido novamente para junto dos apóstolos, e ele viveria uma nova vida, ele teria uma nova história, porque Pedro, como ele mantinha o coração dele conectado com o Senhor Jesus, ele conseguiu voltar para o caminho. Ele falou assim: não, eu me apego com a verdade de Deus. Ei, eu sou Pedro, eu sou aquele que vai fundamentar a igreja, eu sou aquele que, como Moisés, eu conduzi o rebanho do Senhor Jesus, eu vou conduzir para a vida eterna esse povo, eu vou ensinar as verdades. Não, eu vou parar com essa coisa da minha arrogância, da minha soberba. Não, eu vou caminhar no evangelho da humildade e da mansidão. E Judas, ele não conseguiu, porque a culpa era tão grande, a culpa era maior na vida dele, a alma dele governou, e ele não conseguiu voltar. Mas eu quero te convidar, em nome de Jesus, volta. Ainda há tempo para você, nada está perdido. Sabe, a palavra diz que o Senhor, ele se derrete. O Senhor, ele abre o coração, ele não suporta um coração quebrantado na presença dele. Sabe, Judas, ele viveu aquilo que diz a palavra do Senhor sobre a casa vazia, sobre que nós somos a casa de Deus e que nós precisamos estar com a casa limpa, mas não só limpa, mas ocupada com as coisas do Senhor, ocupada pelo Espírito Santo. Judas, ele se desconectou do céu e o Espírito Santo saiu da vida dele, porque o céu não era mais a motivação dele. Judas, ele poderia ter adornado a casa, ele poderia ter preparado a casa para Jesus e voltar de novo. Mas ele deixou a casa vazia, e um dia, quando ele foi liberto de um demônio, voltou 7.
É a palavra do Senhor se cumprindo. Queridos, nenhuma dessas palavras do Senhor, ela é vã para nós. Nós aprendemos com aqueles que vencem e nós também aprendemos com aqueles que ficam pelo meio do caminho. Eu não quero que você fique no meio do caminho. O Senhor não deseja que eu fique no meio do caminho. O Senhor não deseja que você fique parado nessa situação que você se colocou. O Senhor te chama, em nome de Jesus, para você ter uma vida de vitória, porque a palavra do Senhor diz o que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos vencedores no mundo, o mundo jaz no maligno. Não queira vencer com o braço da tua carne, não queira vencer com o teu esforço, mas é o Senhor em você. Deixa o Senhor fazer morada na sua vida, convida Ele para voltar. Sabe, muitas pessoas perdendo a vida, tirando a própria vida, porque se desconectaram ou não conheceram a verdade. Eu te convido, você que talvez não conheça esse caminho ainda. Há vida abundante para você. Há vida abundante para você. Há uma vida alegre para você. Há para você, em nome de Jesus, um caminho florido, um caminho de vitórias. Você não é falido, você não é destruído, você não é aquele que é deixado para trás, não. Você é aquele que é acolhido, que é amado do Pai. Você é aquele que é vencedor em todas essas coisas. Se você está fraco, ei, dá a mão para alguém que está mais forte que você. Essa pessoa vai te sustentar em amor. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar e orar pela tua vida. Que a gente possa aprender com a vida de Judas a não caminhar pelos caminhos que ele caminhou. Tudo aquilo que você se propõe a fazer para o Senhor, vá até o final. E no fim, você vai ser glorificado. Porque o Senhor quer um corpo glorioso. Ele quer te entregar um corpo glorioso na vida eterna. Vem conosco. Vem caminhar nesse caminho de vida. Vem caminhar em nome de Jesus para um caminho de paz. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por este ensinamento de hoje. Nós somos, Senhor Deus, o que a tua palavra diz que somos. E a tua palavra diz que nós somos filhos através da cruz de Cristo. Que nós somos amados através da cruz de Cristo. Que nós somos, Senhor Deus, acolhidos em amor, Senhor. Que o Senhor é aquele que nos traz, Senhor Deus, para perto, para transformar as nossas vidas por meio da tua palavra. Que nós temos o teu Santo Espírito, Senhor, à nossa disposição, clamando por nós, com gemidos inexprimíveis diante de ti, Senhor. Que através das nossas vidas, Senhor Deus, o Senhor tem transformação de ambiente. O Senhor, Pai, tem através das nossas vidas a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para curar enfermos, Senhor. Existe sobre nós essas verdades, Pai. E não há mais tempo, Senhor Deus, de ficarmos, Senhor Deus, inerentes, Senhor Deus, e alienados, Senhor Deus, neste mundo. Muitas vezes ficamos, Senhor Deus, preocupados com as notícias, preocupados, Senhor Deus, com aquilo de terrível, Senhor Deus, que tem acontecido e que eu sei que ainda há de vir, porque a tua palavra diz isso, Senhor. Porque a tua chegada, Senhor Deus, ela vai acontecer. E até que o Senhor venha, Senhor, nós vamos permanecer com o espírito inabalável, orando, Senhor Deus, a tua palavra, vivendo, Senhor Deus, pela tua palavra. Senhor Deus, de renúncia em renúncia, de quebrantamento em quebrantamento, de confissão, Senhor Deus, dos nossos pecados. Senhor Deus, mas como Pedro, nós não vamos, Senhor Deus, nós não vamos deixar de estar contigo, nós não vamos, Senhor Deus, nos afastar de ti.
Senhor Deus, como Judas, Senhor Deus, não compreendeu, porque se desconectou. Se existe, Senhor Deus, pessoas, Senhor Deus, com esse sentimento, que um dia te serviram, que um dia estiveram contigo, Senhor, alcança nessa sala, alcança neste carro, alcança no trabalho, Senhor, faz morada novamente, Senhor, faz morada nesta vida, faz florescer, Senhor Deus, só aquilo que dessas vidas que têm estado no deserto, Senhor, porque muitas vezes o Senhor nos envia no deserto para sermos provados, e ali no deserto nós somos reprovados, Senhor. Muitos não alcançaram a promessa, porque não compreenderam essa verdade. Nós queremos, Senhor Deus, viver dependente do Senhor. Entrega a tua vida. Para de brigar com Deus. Para de ficar questionando os caminhos do Senhor. Os planos do Senhor, eles são perfeitos e eles são maravilhosos, porque vem dele para mim e para você. Eu te abençoo e eu oro para que você seja cercado por esse amor. Joga fora a culpa, lança ela na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Tem sido uma grande bênção a gente ser ministrado pela palavra do Senhor. E se essa palavra tem abençoado a tua vida, compartilha. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nós estamos no Mapa Se Realiza em Cristo, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Compartilha a bênção, gente. Tem muitas pessoas sofrendo neste tempo de pandemia, muitas pessoas entristecidas, sofrendo de depressão, pessoas com síndrome de pânico, pessoas que precisam ser alcançadas. Eu te convido a ser um canal, um agente de evangelismo através das suas redes sociais. Em nome de Jesus, é CCC. Curte, compartilha e comenta. Em nome de Jesus, eu te abençoo e te agradeço por estar comigo até aqui. Até a próxima.